palavra agora em Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 13, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós vamos aqui enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai que criou um projeto lá no Egito. É isso aí. Tudo começou, esse versículo aqui de Isaías, foi por volta do ano 712. Em volta do ano 712, onde Deus vocacionou e deu essa palavra para a pessoa de Isaías. A situação da terra, nesta época, era caótica, porque havia dois reinos divididos. Reino do Sul e Reino do Norte. Sul e o do Norte. Glória a Deus. Do Sul era todos Israel com as 11 tribos. Do Norte era Judá, a tribo que estava perseverante em buscar ao Senhor. Interessante que nesse período aqui, nós encontramos que Isaías traz uma mensagem profunda, não só mensagem profunda, mas uma mensagem profética, anunciando que aquilo que Deus prometeu a alguém não iria ficar sem antes ser realizado, mas antes seria cumprido e realizado. Aqui a terra de Israel, a sua população, o seu povo, estavam completamente apostatados do Deus de Israel. E além do seu povo estar apostatado do Deus de Israel, era uma das formas de Deus não conseguir ficar entre eles para poder cumprir aquilo que ele queria cumprir na terra de Israel. As impossibilidades vieram por conta dos líderes de Israel. E aí outros reis de Israel outros reis além de Israel tomaram o espaço, tomaram a possessão que uma vez Deus falara para alguém. Por isso que esse versículo fala da imutabilidade de Deus. Aquilo que ele prometeu para a pessoa de Abraão, nós vamos ver o seu cumprimento. Esse versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 13, ele tem três temas importantes. Primeiro, ainda antes que houvesse dia. Ainda antes que houvesse dia. O segundo, quando ele fala, eu sou. E o terceiro aqui, ele diz, operando eu, quem impedirá? São três coisas que o homem nunca teve. O Senhor fala, ainda antes que houvesse dia, ele fala que é antes do dia. Depois ele fala, eu sou. O homem nunca pode dizer que ele é por causa do seu ciclo de vida e que ele é mortal. E depois entra a terceira questão, operando eu, quem impedirá? Ao operar do homem, algumas pessoas podem impedir, mas operando Deus naquela época, nós podemos ver que ninguém conseguiu impedir o operar de Deus naquela terra. Glória a Deus. Só vou precisar de um fundo musical aqui para poder ficar inspirado mais. Glória a Deus. A palavra é muito sucinta e precisa. Se você uma vez ouviu Deus falar com você e sentiu no seu coração que Ele falou com você e que a circunstância agora está levando você para não acreditar nas palavras de Deus, você hoje vai voltar a acreditar no Deus Pai de Israel, o Deus que enviou seu Filho naquela terra para fazer o resgate, cumprindo todas as profecias. Você hoje vai acreditar completamente. Quando ele fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos,
Ele está lembrando aqui completamente algo que ele disse à pessoa de Abraão. Eu gostaria de relembrar com você o que Deus disse para a pessoa de Abraão, por conta da sua imutabilidade. Imutabilidade significa qualidade, estado ou condição de imutável. O nosso Deus, que nós acreditamos, uma vez que Ele falou, Ele tem agora que se responsabilizar por aquilo que Ele disse a alguém, para que a sua palavra ela não caia de jeito maneira. As únicas pessoas que ficam interessadas para que a palavra de Deus ela não permaneça do jeito que ele disse é Satanás e seus anjos. Porém, nunca deteram o poderio, nunca deteram o agir de Deus de jeito maneira. E uma das palavras que Deus disse foi para Abrão. Na época, ele era chamado de Abrão. Em Gênesis capítulo 12, versículo do 5 ao 7, nós vamos ver que Deus vai agora se responsabilizar e vai falar algo para a pessoa de Abraão. Isso aí, Gênesis capítulo 12, versículo 6 e 7, diz assim: Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. No versículo 5, nós vamos encontrar aqui outra promessa de Deus. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E o que é que acontece aqui? E as almas que lhe acrescentaram em Ará, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. É interessante que eles chegam na terra de Canaã. E na terra de Canaã, era essa terra que Deus disse para Abraão: Eu te darei esta terra aqui. Deus fala para Abraão, eu te darei essa terra aqui. Então Deus agora dizendo para ele, confirmando que daria uma terra que seria a terra de Canaã. E essa terra de Canaã, ela era habitada pelos cananeus. Isso aí. E Deus está dizendo, eu vou dar a você. É interessante que Deus não só diz a pessoa de Abraão que daria aquela terra para ele. Deus aqui está sendo fiel com a sua palavra. Porém, nós temos que conferir se Deus iria mudar ou não. Porque aqui só entra a imutabilidade de Deus se ele vai mudar com a sua palavra. E aí se passa os dias na pessoa de Abraão. Ele vê a circunstância das suas impossibilidades. E as impossibilidades que ele tem é que ele não poderia ter filho. Deus fez uma promessa para Abraão que daria a terra de Canaã e disse que a sua descendência ele daria aquela terra. Mas fez uma promessa para uma pessoa que não poderia ter filho. Olha aí Deus usando a circunstância para mostrar que ele é fiel, para mostrar que nada para com ele pode impedir dele agir e trabalhar. E aí, na mente da pessoa de Abrão, que na época era Abrão, houve-se momentos difíceis, oscilações de pensamento, porque no capítulo 15, Deus vai especificar Abrão, dizendo o que aconteceria com a sua descendência antes dele dar a terra de Canaã. E aí, antes disso, no capítulo 15, você pode verificar comigo também aí, no capítulo 15 está escrito assim, no capítulo 15, glória a Deus. No capítulo 15, Abraão começa a dizer algo sobre isso. O meu criado é que vai herdar tudo que o Senhor me deu. Mas só que Deus agora está agindo de uma forma tremenda, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra.
ele não muda. E vamos ver se Deus vai mudar sim ou não daqui para frente. O que não poderia acontecer, o que não poderia mudar, era as promessas que Deus estava dizendo aqui para a pessoa de Abraão. E aí no decorrer, ele vai especificar essa promessa. E no capítulo 12, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14, nós vamos observar, Deus fala de uma forma específica e chega a detalhar a Abraão o que iria acontecer com a sua descendência. E o que é que Deus diz à pessoa de Abraão? Vamos lá? Capítulo 15, versículo 13, está escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e também será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens de lá. A segunda coisa que Deus diz agora para Abraão, que na época era Abrão, era que ele falou que a sua peregrinação, a sua descendência seria peregrina. E depois ele falou que seria peregrina em terra alheia. E depois Deus fala que seria ela afligida por 400 anos. E depois Deus fala que ainda dela ser afligida por 400 anos, ele fala, e depois sairá com muitos bens. Isso é Deus dizendo para a pessoa de Abraão. Deus está fazendo Abraão enxergar o futuro. Deus está fazendo Abraão enxergar o que iria acontecer com a sua descendência. Deus está fazendo Abraão enxergar completamente. E essas palavras de Deus para Abraão, ela não tem que mudar. Porque Deus só vai se tornar imutável se essas palavras não mudar. Então era uma das coisas que não poderia mudar de jeito maneira, era essas palavras que eu acabei de especificar para você aqui agora. Foi Deus prometendo para a pessoa de Abraão o que iria acontecer com a sua descendência. Vou repetir novamente. A descendência de Abraão seria peregrina. A descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia. A descendência de Abraão seria reduzido à escravidão. A descendência de Abraão seria afligido por 400 anos. A descendência de Abraão seria julgada, e Deus iria julgar a nação que ia fazer isso com a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão, Deus disse que quando ele julgasse a nação, eles iriam sair de lá, desta nação, com muitos bens. Aqui entra a imutabilidade da parte de Deus. Porém, nós temos que saber, nós temos que ser o expositor, nós temos que vasculhar a Escritura Sagrada para saber se as palavras de Deus se cumpriu na íntegra para com a pessoa de Abraão. Sabe por quê? Porque completamente nós vamos aqui analisar que Abraão, ele morre. Mas essas promessas ficaram no ar, no coração de Deus também. Na mente de Deus, no livro de Deus, o que Deus prometeu para a pessoa de Abraão. Mas antes de Abraão morrer, ele viu uma das suas promessas se cumprir. Qual foi essas promessas que ele viu? Deus levanta uma circunstância completamente. Os descendentes de Jacó no Egito. Aí antes de Abraão morrer, Deus concede a ele um filho por nome de Isaque. Houve-se outro filho, Ismael, mas Isaque completamente veio da descendência prometida da parte de Deus para a pessoa de Abraão. Deus usou Isaque para projetá-lo ele da melhor forma possível. Por quê? Porque de Isaque você pode ver que houve também circunstâncias adversas com a família de Isaque. A sua esposa não poderia ter filho.
de jeito maneira. E Isaac também perseverou em oração. Foi buscar em Deus as responsabilidades, as respostas à sua oração, porque a descendência do seu pai não poderia parar na pessoa de Isaac, de jeito maneira. A descendência de Abraão não poderia parar na pessoa de Isaac. E aí, quem era que não poderia dar filho era a esposa de Isaac. Então, se Isaac morresse, a descendência de Abraão não poderia se proliferar de jeito maneira. E as palavras que Deus disse para Abraão, iriam cair por terra. E aí Deus usa essa circunstância. E essa circunstância que Deus usa adversa foi para ele buscar os pés. Possivelmente você que está me ouvindo está vendo que a circunstância está fechando cada vez mais. E está vendo que as promessas de Deus estão ficando longe. Não está se cumprindo. Vós não podeis se render ao caso da circunstância, porque Deus usa essa circunstância para te lapidar e mostrar que Ele é fiel. Não foi de um dia para outro que Isaac viu os seus 2 filhos nascer. Custou anos e anos de oração, de joelho. Isso significa que uma vez que Deus nos prometeu, nós temos que lutar pela promessa e acreditar das melhores formas possíveis. Se Isaac não tivesse filho, a descendência de Abraão não iria se espalhar pelo deserto de jeito maneira. A circunstância está aqui propícia completamente para fazer com que ele desistisse do projeto de ter filho, de sonhar. Ele foi em Deus, ele orou em Deus, ele se ajoelhou e pediu ao Senhor da glória. E Deus concedeu a Isaac um filho, 2 filhos. Deus, por escolha própria, ele escolhe Jacó e diz: esse aí é por onde eu vou levantar os meus projetos. Jacó, nós sabemos o que Jacó foi, mas disto Deus não invalidou a sua escolha para com Jacó. Isso significa que a ótica humana nunca vai apontar a pessoa que Deus vai poder usar. De jeito maneira, não tem ótica humana que possa dizer: esse aqui é favorável que Deus vai usar esse aqui, esse aqui é favorável que Deus vai usar esse aqui. Não, de jeito maneira, a ótica humana é falha, a de Deus é verdadeira. Ele vai e repreende a ótica humana dizendo assim para Samuel: tu não vê o coração, Samuel. Sou eu que vejo o coração. Quem disse que rabino pode apontar para dizer quem é que Deus pode usar? Esses rabinos de hoje estão totalmente errados, rapaz. Sabe por quê? Se ele fosse buscar em Deus: Senhor, quem foi que o Senhor chamou para a tua obra? E o Espírito Santo, ele é fiel. Quem era Jacó? Quem era a pessoa de Jacó? Tinha muitos defeitos morais, mas esses defeitos morais para a ótica humana, Jacó não seria escolhido. A preferência de Isaac era Esaú. O homem pode ter preferência, mas Deus tem o seu xodó. Deus tem a pessoa certa. Deus conhece o coração. Deus sonda o coração. Eu já ouvi muitas pessoas na rede social querendo anular muitas pessoas. Se prega, tem que viver. Se faz isso, tem que fazer aquilo. Agora vai ler a Bíblia e vai ver Deus escolhendo uma pessoa que a sua vida moral não condizia com o chamado que Deus tinha para com ele. Aleluia. Jacó é escolhido. Cresce, desenvolve. Todo mundo conhece a sua história. Jacó, ele tem 12 filhos. 12 filhos. E Jacó também conhece as promessas do seu pai, que o seu pai falou do seu avô. Jacó também é ciente de tudo aquilo que Deus disse para o seu pai, para o seu avô, e do seu avô passou para o seu pai. Jacó é ciente disso. Mas, porém, o tempo faz as pessoas esquecerem de tudo isso.
e ficou esperando em Deus. Quanto tempo se passou? Quanto tempo Abraão morreu? E quanto tempo agora o tempo vai levando a circunstância? Jacó morreu velho. Isaac morreu velho. E a promessa de Deus que disse a Abraão ficou entre eles. E Deus lá em cima escrevendo: vai ter que se cumprir. O que vai ter que se cumprir? São 3 coisas. Peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação, e depois sairá com muitos bens. E aí só em Jacó não havia, de jeito maneira, uma descendência, uma nação. Deus falou para Abraão que ele olhasse para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele disse: está vendo as estrelas? A tua descendência, Abraão, será igual, inumerável. Deus disse para Abraão: Abraão, olha para a terra e conta. Ele disse: não consigo contar. A tua descendência vai ser igual o pó dessa terra. Mas um só Jacó não fortaleceria a descendência que Deus falou para Abraão. Abraão está morto, mas o Deus vivo ainda se mantém de pé. Davi vai dizer assim: nem dorme, nem torqueneja o guarda de Israel. Nem dorme, nem torqueneja o guarda de Israel. Para nós temos tempo, dia e noite, fadiga, nós dormimos, mas o guarda de Israel, ele não dorme. De jeito maneira, eu acredito que Deus toda vez olhava para aquele livro que ele escreveu, tudo aquilo que ele disse para a pessoa de Abraão. Isso, tudo aquilo que ele disse para Abraão, um dia vai chegar, e esse dia chegou, porque Deus dá graça para a pessoa de Jacó, e essa graça que Deus dá para a pessoa de Jacó, faz com que Jacó tinha 12 filhos, isso aí, 12 filhos, e entre esses 12 filhos que Jacó teve, Deus escolheu um. Isso é chamado de vocação indireta da parte de Deus. Deus lhe deu sonhos, deu sonho para as pessoas, para a pessoa de José, e esses sonhos falaram muito ao coração de José, mas José não entendia nada. José só era mais um entre os filhos de Jacó, que era da descendência, já tem 12 de Abraão. Então Jacó, ele entendia acerca dos seus filhos, mas os sonhos que José estava tendo, ele não sabia que seria projeto de Deus. Mas aí Deus usa desta circunstância, e a circunstância foi tão adversa na vida de José, quando ele externou esse sonho que era de Deus. José externa o sonho, e ele é interpretado completamente pelos seus irmãos, como que ele queria ser acima dos seus irmãos. Olha a circunstância acontecendo para com José, e Deus lá em cima: sou eu, José, te dando esse sonho, para cumprir o que eu disse para o teu avô, teu bisavô, Abraão. José não estava sabendo de nada aqui, de forma alguma, e nem seus irmãos. Interessante é a circunstância que acontece. A circunstância que acontece com José é, primeiro, calabouço. Segundo, é vendido. Depois vai preso, meu Deus do céu. Quarto, ele é acusado. E quinto, Deus usa de um recurso chamado revelação. Deus sabia que precisava desta revelação. Ele é vendido e colocado até o Egito. No Egito, Deus dá a ele a graça da revelação. E essa graça da revelação faz com que ele ganhe nome dentro do Egito. Eu tenho uma mensagem profunda aí. José não pediu dinheiro para interpretar o sonho do rei do Egito. De jeito maneira, José não pediu dinheiro para dizer: eu só interpreto esse sonho se o rei me der dinheiro. De jeito maneira,
aquilo que Deus dá para nós temos que dar de graça para quem está precisando. E é esses benefícios que acontecem que nos faz ter o espírito diferente. Alguém que é beneficiado enxerga nós e diz: esse aí tem um espírito diferente, porque ele viu José com um espírito diferente. E qual foi o espírito diferente que ele viu José, o rei? Esse pode ser chefe, esse pode ficar entre nós, esse pode comandar depois de mim. A todos aqueles que cobram para entregar o segredo de Deus para mim, eu acho que ele está fora de cogitação. A revelação de Deus, ela é de graça para quem é de direito. Escuta, e Deus levou José para esse caos, e aí Deus levanta José no Egito através de uma revelação, somente isso. E aí José diz os passo a passo como iria acontecer, e aí a circunstância adversa começa a ficar favorável. Deus apertou, mas Deus agora deixa José favorecido. Governador, estabilizado, revelou o que o rei queria, não cobrou nada. Isso aqui bate em alguns pregadores, não cobrou nada, de jeito maneira. Quem tem intimidade com Deus sabe como se proceder, só é comunicador da palavra, e o resto ele acrescenta. Não cobrou nada, governador. Todos pessoal que estava no Egito, na época de José, sabia que o Deus de José era fiel. Todos, até o rei simpatizante por José, sabia que ele, o Deus de José, era fiel. Somos apenas pessoas que levamos acerca de Deus a palavra, e aí as pessoas passam a ser simpatizantes do nosso Deus, a quem nós pregamos, porque acaba entendendo que ele é fiel. Então foi essa influência. Deus confortou José depois da circunstância adversa, e aí Deus levanta outras coisas dentro do Egito. Quem desce? Jacó, segundo a LXX, Jacó desce com 70 almas. A interpretação de Estevão diz que Jacó desceu com 72 almas. Em livro de Atos dos Apóstolos. Mas independente, a descendência de Abraão está descendo para o Egito. E Deus falou completamente para Abraão, mostrando o futuro, que a descendência dele iria ser peregrina em terra estranha, e depois iria ser afligida completamente. Vamos ver isso se cumprir na terra do Egito. Vai dizer que todos aqueles que eram simpatizantes por José, e que conhecia a família de José, até o rei, morre. Mas diz a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo do Egito, livro do Êxodo, mostra que a descendência de Abraão e os filhos de Jacó se multiplicaram de tal maneira que espantou o segundo rei que levantou depois do rei que abraçou José. A primeira coisa que Deus cumpriu, a descendência de Abraão ia ser inumeráveis. Peregrina, ele passou a ser na terra do Egito. E outra coisa que Deus cumpriu ali naquela terra foi acerca do povo ser numeroso. Segura, glória a Deus. Está aqui, aconteceu uma das promessas de Deus a Abraão. E será afligida por 400 anos. Êxodo, capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Olha o que está escrito em Êxodo. Versículo 8 ao 9 está escrito assim: Entretanto se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José.
Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Até aí. Aqui começa o início de uma nova era para o povo judeus. A descendência de Abraão vai sair da zona de conforto para cumprir uma das palavras que Deus disse para a pessoa de Abraão. E será afligido por 400 anos. O outro rei que entrou no lugar do rei que era simpatizante da fé de José. Observou e viu que o povo estava numeroso. A multidão era intensa, imensa e tinha muita gente. O que é que ele faz aqui agora? Ele vai usar de malícia, porque ele declara, está escrito, que ele diz que o povo é muito numeroso. E uma das preocupações desse rei era que esse povo, no período de guerra, não se levantasse contra eles para ganhar a liberdade. Entenda o que o texto diz. O rei do Egito examina, observa e vê que é muita gente e estão ali. A intenção dele é deixar o povo preso. E diz para que eles não se cheguem a se ajuntar com os outros reis que venham a pelejar contra nós e possa ganhar a liberdade. Escuta-me, por favor, que eu vou falar aqui agora. A intenção era boa. Qualquer um que se levantasse em Israel e ordenasse a guerra contra o Egito, era guerra limpa. Era guerra completamente limpa. Quando a ótica do rei mudasse contra esse povo que está favorecido, se qualquer um que se levantasse na terra de Israel, na terra do Egito, qualquer um judeu se levantasse e vamos ordenar guerra contra esse rei, era válido para ganhar a liberdade. Mas está escrito que ele tinha que ser a nação afligida por 400 anos. Esse pensamento fique com você para que você entenda sobre a ação de Moisés. E Deus não leva em conta, em consideração nenhuma. Porque o rei do Egito já dizia, se alguns outros reis vier contra nós, para que esse povo não se ajunte contra eles e venha sobre nós e ganhe a liberdade prevista. Deus, para cumprir com a sua palavra, está escrito assim, versículo 10 e versículo 12, e será afligido por 400 anos. Primeiro, o rei do Egito observa e olha e vê que está numerosa a população. Depois, no versículo 10 e o versículo 12, está escrito assim, e eis usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, pintos e Ramassés. Escuta, estava esclarecido pelo rei do Egito. Se ele se levantar com as outras nações, ele pode vir contra nós, pode subjugar nós e pode ir embora. A única diferença foi, ele colocou carga pesada. Eles estão aqui afligindo o povo de Israel. Porque Deus disse isso para Moisés, disse isso para Abraão. No capítulo 15, o teu povo vai herdar Canaã, mas primeiro ele vai ser afligido, o teu povo. A tua descendência está dentro, está sendo aqui afligido. Mas nesse período, se qualquer um judeu se levantasse contra o rei do Egito, era uma guerra limpa, era uma guerra tranquila, porque eles iriam brigar para sair de sob o jugo que estava, e estão aqui sendo afligidos.
Nesse período, entre a geração do nascimento, Deus levanta um por nome de Moisés. E possa ver que foi na circunstância mais adversa que esse menino nasce. Deus só usa assim. Deus só trabalha dessa forma. Duas situações mais difíceis ainda, para poder o seu nome, a sua pessoa, ser revelada para todos aqueles que não compreendem, que não enxergam que existe um Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. E ele vai usar o Egito para se manifestar de uma tal forma para as outras nações. Depois do acontecimento dentro do Egito, essa nação do Egito sendo a potência da época, todos iriam saber quem era o Deus de Israel. Ele usa da circunstância mais uma vez adversa. E aqui, o que é que acontece? Quando eles estão sendo afligidos, houve-se a multiplicação. Deus disse a Abraão, a tua descendência será como a areia do mar. A tua descendência será como as estrelas do céu. E o povo começa a se multiplicar aqui dentro. Entenda que o Deus Pai, a sua palavra, ela nunca vai cair. Porque Deus não é igual ao ser humano. Deus fala e Ele está velando com a sua palavra para que ela venha a se cumprir. Quanto mais o rei Faraó observa que o povo está crescendo, é Deus dizendo para toda a humanidade, eu sou um Deus que velo com a minha palavra para cumprir. Morreu Abraão, mas Deus vai se manifestar para a pessoa de Moisés. Eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sou o Deus de vivo e não de morto. É Ele dizendo, estou cumprindo com a minha palavra. É o rei Faraó observando o povo se multiplicando na terra do Egito e Deus dizendo, é assim que eu faço. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A imutabilidade de Deus está aqui consciente, precisa. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda de jeito maneira. Nós temos que nos agarrar nas palavras de Deus, porque Ele não muda. Está sendo afligido, foi o que Deus disse para Abraão. Esse povo vai ser afligido em terras alheias. Está sendo afligido o povo. Mas a lei do nascimento está propícia, a circunstância adversa. Nasce um por nome Moisés, marque esse nome. Nasce um por nome Moisés. E esse homem, esse jovem, essa criança que nasce, veio na forma mais difícil ainda. É Deus dizendo, sou eu que sei trabalhar. Todo o controle está ainda nas minhas mãos. Reis, homens e mulheres, pessoas influentes, não podem impedir o que eu queira fazer na vida daquele que eu escolhi, na vida daquele que eu designei para uma grande obra. De jeito maneira. É Deus falando, Israel está crescendo e o povo do Egito está vendo o povo se multiplicando. E aí o rei do Egito, a preocupação dele, se vier uma guerra, esse povo possa se rebeliar contra nós. E aí lá vem ali completamente a perseguição, a aflição, flagelamento entre todo aquele povo. E o menino está crescendo e Deus está esperando. O menino está se desenvolvendo, Deus está esperando. O menino nasce, o menino é jogado no rio, o menino vai até a casa, a filha de Faraó. Deus usando a circunstância, e dessa circunstância, Deus dá ao menino entendimento, inteligência, porque a obra que Deus queria é com pessoas que são inteligentes, que tinha domínio, manejo completamente, que tinha uma capacidade de projeto. Deus não ia usar qualquer um entre a nação, a descendência de Moisés, de Abraão. Deus queria sim usar pessoas inteligentes e capacitadas. E aí Deus dá a capacitação que a nação dentro do Egito, que estavam sendo flageladas, não poderia dar para a pessoa de Moisés. Os estudos não poderia existir com muita veemência. Então Deus pega esse Moisés e dá a capacitação para o projeto. Talvez Moisés ali não poderia estar entendendo nada. A mãe de Moisés, a família de Moisés também não poderia estar entendendo era nada. Mas eu lendo hoje, eu vi que Deus usa
os capacitado. Diz a história que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Foi fraco? Não. Homem inteligente, Deus sabia, estava trabalhando da melhor forma possível. Se você quer estar na obra de Deus, se esforce na leitura da palavra, no estudo, na exposição, porque Deus usa pessoas que estudam, pessoas que é capacitada, pessoas que se esforçam. Isso aí Deus usa completamente. E aí esse menino está agora adulto, mas tem sangue judeu. E além dele estar adulto, Moisés, ele tem uma capacidade enorme. A promessa dentro do Egito é que ele fosse segundo depois do rei. Dentro do Egito, pela instrução que ele teve, ele poderia ser o segundo. Mas uma coisa que Moisés tinha, ele era circuncidado. E isso fez o diferencial. E isso fez ele enxergar. Isso era a diferença. Isso fez de que Moisés fosse igual a Daniel dentro da Babilônia. Daniel estava dentro da Babilônia, mas não era babilônico. Moisés estava dentro do Egito, andava entre os portões do Egito, mas a circuncisão que ele tinha fazia dele diferente. Ele sabia que o povo lá dentro era um homem sem Deus, e ele era uma pessoa circuncidada. Ele trazia a aliança de Abraão com ele, e que essa aliança que Deus fez com Abraão era mostrando que era homem com Deus. Então Moisés tinha isso com ele. Isso não fez ele se contaminar de jeito maneira. Deus deu a instrução para ele. Isso significa que todo aquele que entende que um dia se rendeu para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos diferentes. Nós podemos estar nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós podemos agir da forma diferente. Nós podemos reagir de uma forma diferente. Nossa mente tem que ser completamente uma mente voltada para Deus. Em qual a pessoa de Moisés pode pesquisar. Ele foi circuncidado quando o Golias estava afrontando o Deus de Israel. Davi disse a ele: quem é esse incircunciso? Ele não participava da circuncisão de jeito maneira. Essa foi a diferença. Quando Moisés, já adulto, sabendo que estava entre os que comungavam a mesma fé que ele, que era o povo de Israel, que estava ali dentro, a descendência de Abraão, que estava ali, que eram pessoas que eram crentes igual com ele, não eram pessoas diferentes. Pessoas diferentes eram o povo do Egito, que não era circuncidado, mas as pessoas que estavam entre eles ali, que ele foi visitar, que ele foi ver, eram pessoas que eram da própria semente. Além que ali corria sangue de Abraão na veia de Moisés, e que ele estava vendo, corria também sangue de Abraão e a circuncisão. Moisés, quando olhava para o povo, via que o povo era um povo de Deus por causa da circuncisão. E aí, a ideia do rei era que não houvesse guerra, e esse povo se ajuntasse para ir de encontro ao Egito e fosse vencido e ganhasse a liberdade. O que eu vou contar aqui agora é a revelação de Deus. Quando Moisés viu que um egípcio estava afligindo um dos seus irmãos, que tinha Deus, a circuncisão com ele, ele viu, é igual Davi, estava vendo Golias, que é esse circunciso, para afrontar um servo do Deus Altíssimo, que tem a aliança dele. Esse texto é interpretado assim: quem é esse incircunciso que está afrontando, que está fragilizando, batendo numa pessoa que tem a ligação com Deus? Essa ótica de interpretação tem que ser levada para esse ponto aí. E aí o que a pessoa de Moisés fez era o que o rei do Egito temia.
Ele temia que o povo se revoltasse contra ele e fosse contra outro povo, se ajuntasse e matasse o seu exército. Qual era a diferença aí? Nenhuma. Se o povo se ajuntasse com os outros povos para matar o povo do Egito, os soldados do Egito, qual era a diferença? Nenhuma. De jeito nenhuma diferença ali tinha. De jeito maneira. E aí, quando Moisés reage, e como ele era instruído, ele mata. Mas ele está matando um incircunciso. Ele poderia promover facilmente ali uma rebelião. Se ele quisesse chamar todos os homens de Israel, vamos agora lutar contra o rei do Egito para ganharmos a nossa liberdade, ele poderia ganhar essa causa fácil. Mas o que acontece? Não foi compreendido assim. Não foi entendido assim. Mas era Deus lembrando de duas coisas que Deus disse para Abraão: depois que eu subjugar essa nação, a tua descendência vai sair com bens, com muitos bens materiais. E sabe o que acontece? No primeiro dia desse homicídio é enterrado, e Moisés vai dormir, sabe aonde? Dentro, ali, ó, dentro do seu palácio, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, diz a Bíblia, você pode ler lá, ele sai e vê um e o outro se massacrando. Os dois que têm a mesma comunhão, os dois que têm a mesma circuncisão, os dois que eram o mesmo chamado de Deus. Aí Moisés não aguentou. Moisés disse: ei, por que vocês estão brigando? Para que isso? Se você comunga a fé em Jesus, eu também comungo também. A fé em Jesus Cristo, para que vocês estão brigando? Para que? Por conta de que vocês estão brigando? Talvez seja por causa de um carro que eles estavam brigando. Talvez seja por causa de um espaço que eles estavam brigando. Talvez seja por causa de alguma coisa que estava tendo ali que eles estavam brigando. Mas vê, os dois tinham a mesma circuncisão. Os dois eram pessoas de Deus. Hein? Ficou difícil agora? Ficou. O texto está muito claro aí. Os dois brigando, porque se tu é de Deus, eu também sou. Vamos resolver aqui as nossas questões, porque está escrito assim, ó, para todos nós que comungam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas tem outro texto mais profundo ainda: buscai a paz com todos e a comunhão, senão a qual ninguém verá a Deus. Entre eles estavam se brigando, não respeitaram que ele aceitou, que ele tem a circuncisão. Entre eles estavam brigando, não respeitaram que o mesmo Cristo que morreu por esse aqui também. Ninguém é indiferente diante da crucificação de Jesus e da ressurreição dele. Se Cristo morreu por você, Cristo morreu por ele também. Somos irmãos, vamos buscar a paz e a comunhão. Aí Moisés vai falar isso. Por que vocês estão brigando? Vai apaziguar. Sabe quem é? Moisés vai logo com aquele que estava ofendendo o irmão. Moisés vai com aquele que estava ferindo o irmão. Moisés vai falar com aquele que estava agredindo o irmão. Sabe o que é que o agressor diz? Que tenho eu contigo? Está querendo me matar assim como tu matasse o egípcio? Se Moisés dormiu lá dentro e no outro dia ele voltou, ninguém do Egito sabia disto. Os incircuncisos não denunciaram Moisés, não. Sabe quem foi que denunciou Moisés? Os próprios irmãos que tinham Deus na veia. A descendência de Abraão, que tinha sangue, denunciou o próprio irmão de sangue também, que era circuncidado, que tinha Deus com ele também. Não foi pessoa estranha, foi o próprio que fez isso com eles. As pessoas de dentro da própria casa, que metia a mão no prato, foi o mesmo que fez isso com Moisés. Foi que denunciou isso, esse caso. Os próprios irmãos se entre denunciando.
não respeitando de jeito maneira. São guerras feias, pessoas que não sabem mais o que fazer, irreconciliáveis, disse o apóstolo Paulo. São pessoas que são irreconciliáveis, que não conseguem se reconciliar, que não conseguem perdoar, que não conseguem abrir. E aí os mesmos que foram beneficiados é eles que são os próprios denunciadores. Escuta, na ótica dele, Moisés, de jeito maneira, poderia ser o seu líder, porque ali Moisés estava dando uma de líder, apaziguando. Na ótica desse denunciador, Moisés não poderia ser o seu líder. Sabe por quê? Porque ele sabia que Moisés matou um egípcio para proteger um dos seus irmãos. Sabe o que isso significa? Para ele, Moisés saiu fora de cogitação. Moisés não reina sobre nós. A ótica humana aqui agora é que Moisés não pode reinar sobre ele. O rebeliado, aquele que está estourado, aquele que não consegue ter domínio próprio, aquele que não consegue ter, entendeu? Ser manso, não consegue deixar Deus agir no seu coração. Aí, na ótica dele, Moisés não pode ser líder dele, então vou denunciar Moisés. E aí, essa história que apareceu ali, caiu na boca do rei do Egito, o faraó. O que aconteceu com Moisés? Escuta, quem denunciou Moisés não foi o pessoal do Egito. Quem denunciou Moisés foi o pessoal que tinha a marca de Deus que Moisés tinha também. Uma traição completamente. E aí o que acarretou para a pessoa de Moisés? Moisés teve que fugir do Egito. Moisés teve que sair do Egito. Moisés teve que ir embora do Egito. E aqueles que ficou lá no Egito, que denunciou Moisés, viu o faraó dando ordem para que o nome de Moisés saísse em todas as províncias do Egito. Moisés passou a ser o homem mais procurado de toda aquela terra. Moisés passou a ser o homem mais buscado e procurado, e tendo a sua cabeça como prêmio, como recompensa para que o pegasse. A história de Moisés no Egito foi montada pelos seus próprios irmãos, que não entendia que a pessoa dele poderia ser líder para com ele. A história de Moisés é contada pelo Estevão. Estevão, quando vai contar a história de Moisés, Estevão vai contar assim: e o povo não entendia que aquela ação de Moisés era proveniente da parte de Deus. Pode ler o Êxodo direitinho, bem explicado, no versículo 8 e versículo 9, e descendo mais um pouco, 10 e 11, você vai ver que o rei do Egito tinha medo que o povo de Israel se ajuntasse com outros povos. O que Deus fez, o que Moisés fez foi dizendo: eu sou o líder entre vocês para tirar vocês daqui agora. Eles não entenderam, preferiram denunciar, dizendo: ele não pode ser líder entre nós. Escuta, a ótica humana que tem hoje na igreja brasileira evangélica são errôneas. São muitas pessoas que dizem que tem Cristo, mas Cristo não vive nele, a carne reina nele, e a língua mais ainda. Ei, foi esse fato, pode ver que é esse fato que está acontecendo. Muita gente fugindo por causa de algumas palavras de alguns irmãos, dizendo acerca deles, e pessoas que não conseguem usar Tiago para dizer: se vê o teu irmão pecar, vai lá até ele, conversa com ele, se ele se arrepender, tu vai cobrir multidões de pecado. Sabe o que é que os líderes estão fazendo hoje? Estão dizendo: tu tem pecado, e com isso mesmo estão jogando nossos irmãos na praça, estão colocando o seu nome, esquecendo que Jesus uma vez morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós, e na época que Jesus veio, o povo já estava em pecado. Está escrito assim, que o Senhor disse que veio buscar aqueles que se havia perdido. A igreja brasileira hoje, os seus líderes estão fazendo vergonha acerca disso. Estão disturbando a palavra. Não estão deixando ela entrar em vigor. Não estão usando os conselhos bíblicos para alguns irmãos que são fracos na fé.
estão usando de atrocidade. Ele não presta mais, ela não presta mais. Ei, escuta, isso é ótica humana. Vamos observar a ótica de Deus daqui para frente. Ele sai e vai embora. O povo dentro do Egito, o povo de Deus e o povo do Egito estão dizendo: Moisés é procurado porque matou, não pode reinar entre nós. Ele não serve para estar entre nós, tem que ser fora da nossa sociedade, está fora do nosso convívio. Ele não presta mais, ele sai. Quando ele está no Egito, quando ele está no deserto, alguma coisa de bom paira dentro do coração de Moisés, que eu fiquei emocionado. Uma jovem vai buscar água para as ovelhas. Se Moisés é tão ruim, ele poderia permanecer com a sua ruindade dentro do seu coração. E a jovem vai buscar água para as ovelhas. Segundo a história, ela sempre ia e era impedida. Mas desse dia em diante, Moisés usa a mesma técnica que usou contra o egípcio e usou para beneficiar uma mulher. Deu a ela o que ela precisava. Ela voltou cedo para a sua casa e disse ao seu pai, que era sacerdote em Midian, o que aconteceu com ela, o que um homem de lá do Egito saiu como homicida, procurado. Entre os seus irmãos não era um homem de bom coração. Chega lá fora do Egito, ele causa uma reação como essa. Ajudou alguém, volta cedo. E o seu pai diz, vai procurar ele. Escuta, enquanto os seus irmãos diziam que ele não poderia ser rei entre eles, aí Jetro acolhe Moisés dentro de sua casa. O homem é de boa índole, fica quase 40 anos ali com Jetro. Enquanto os seus irmãos estão com essa mentalidade ainda, e ele sendo procurado lá no Egito, aqui fora do Egito, ele mostra que era de boa índole, porque a história mostra completamente. Não é toda pessoa que você acusa, diz que não presta, na sua frente, na sua ótica, ele não presta, mas ele fora da tua ótica, da tua presença, ele está sendo bem tratado por outras pessoas, sabe por quê? Porque ele é beneficente. Para você, a sua ótica, ele não presta, mas na ótica de outras pessoas que está sendo beneficiada por ele, sim, é um homem bom, é um homem de boa reputação. Quem abre a porta para alguém naquela época é porque ele demonstrou um bom caráter, uma boa personalidade. Escuta, por favor, que eu quero te falar mais um pouco. Quando ele passa ali 40 anos, ele está apacentando. Saiu do Egito sem família, saiu do Egito sem construir, porque pensou na obra de Deus dentro do Egito. E aí a calúnia, e aí as outras coisas vieram contra ele. Lá fora do Egito, Deus lhe dá a possibilidade de ter uma família. Lá fora do Egito ele tem uma família, constrói família. Está sossegada a vida de Moisés, esquecido daquele povo. Mas vê o que mudou a história de Moisés. Não foi ele em si. Ele não tinha nenhum interesse de voltar para lá, para o Egito, de jeito maneira. Ele sabia o que fez. E aquele crime dele não seria prescrito assim de uma hora para outra. O seu nome estava estampado completamente. E aquele caso ficou ali, na estante do rei, para quando o outro rei fosse assumir, trouxesse essa leitura e ele iria pagar completamente pelos seus crimes. Moisés sabia disso completamente. Mas só que a história de Moisés muda, sabe por quê? Porque o Deus imutável se lembra da sua promessa com Abraão. Glória a Deus. O povo continuava sendo afligido no Egito, 40 anos o povo sendo afligido, e Moisés construindo a sua vida, Moisés feliz, Moisés com a sua família, Moisés sendo honrado, Moisés sendo completamente tendo um emprego, Moisés tendo onde comer, tendo onde dormir, e o povo lá no Egito sendo afligido. Isso foi que mudou a história de Moisés completamente. Sabe por quê?
Porque no capítulo 2, versículo 24 e 25, Deus se lembra da promessa que fez Abraão. Capítulo 2, versículo 24 e 25. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. A história de Moisés muda aqui agora, porque o Deus imutável, o Deus que um dia falou e não quer deixar sua palavra cair por terra, ele disse para a pessoa de Abraão essas seguintes palavras na íntegra: e depois sairá com muitos bens, mas eu julgarei a nação. Deus disse para Abraão: eu vou julgar a nação que vai subjugar a tua descendência. E o povo vai sair de lá com muitos bens. Duas coisas faltavam para Deus mostrar que Ele é imutável, Ele não muda. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na íntegra. Duas coisas que Deus falou para Abraão e ele se lembra. Quando o povo clama, ele vai buscar quem? Moisés. Aonde? No deserto. Ele vai buscar quem? O rejeitado. O que não pode ser líder entre ele porque ele cometeu aquele homicídio, entre aspas. Ele vai buscar quem? Aquele que o povo, aquele que é aquele mais afobado, cheio de ira, cheio de... Tu não vai reinar entre nós não. Vai querer fazer conosco aquele que você fez com o Egito. Ele vai buscar quem, Deus? Aquele que teve coragem de fazer o que muitos daquele que estavam ali no Egito não fizeram. Não fizeram de jeito maneira. E a história de Moisés muda, o conforto de Moisés aqui muda completamente. Por que muda? Porque Deus, de uma forma soberana, vai lhe vocacionar pessoalmente. Deus vai chamar a Moisés para uma obra pessoalmente, diferente de José, que foi para o sonho. Vai chamá-lo pessoalmente para uma obra. Escute, se alguém entre nós fez alguma coisa com você e algumas consequências vieram para a sua pessoa, se preocupa não, que Deus vai te chamar pessoalmente. Deus vai te vocacionar pessoalmente. Você não pode de jeito maneira dar credibilidade para essas pessoas, esses líderes, esses rabinos de hoje que estão dizendo que você não pode por conta dessas questões imorais. Quem são eles para dizer isso para com vocês? Quem são eles para dizer isso para com você? Quem vai buscar Moisés lá no Egito é Deus. Quem vai buscar aquele que reagiu dentro do Egito, que vai buscar Moisés lá fora do Egito, é Deus completamente. Ei, ele vai vocacionar agora Moisés pessoalmente. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui agora? Deus vai contrariar completamente todas as palavras daquele soberbo que disse a Moisés, que fez ele fugir. Deus vai fazer muita gente voltar novamente para o prumo. Deus vai fazer muita gente voltar novamente. Deus vai fazer muito vocacionado que saíram dos seus pontos, do seu posicionamento por causa de algumas palavras. Deus vai fazer muitos vocacionados voltar novamente para a sua obra, para aquilo que Ele deixou designado para fazer na sua vida. Deus vai fazer muitos homens e mulheres que uma vez ouviu algum rabino, ouviu alguém dentro da igreja falar contra ele, e por conta dessa palavra ele foi embora. Deus vai te encontrar pessoalmente e vai fazer você voltar, e todos vão ter que ver o que Deus vai fazer através de você nas praças e esquinas. Deus tem muita coisa a fazer na sua vida. Nessa época que você estava dentro da igreja, Ele nem começou, era só alguns sinais, tu ouvisse alguma palavra e saísse, mas agora é o Deus de Israel que está aí na sua procura para te dizer: eu vou fazer de novo a obra que eu tenho para cumprir na sua vida. Glória a Deus. Deus aparece ao fugitivo Moisés.
Deus aparece ao fugitivo Moisés. Aleluia, a vida dele muda aqui completamente. No versículo 14, e aqui já eu encerro a mensagem. No capítulo 2, versículo 14, olha o que está escrito aqui. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Sabe do lugar de que você saiu? Sabe do lugar que deram uma palavra contra você, você saiu correndo, fugido dessa palavra? Sabe a denúncia que fizeram contra você? Sabe aquela denúncia, tu está lembrado aí? Aquela denúncia que fizeram, que fez você parar, que fez você esmorecer na caminhada. Sabe, os denunciantes vão ter que te enxergar, porque Deus mandou liberar essa palavra. Ele vai ao seu encontro hoje, vai falar ao seu coração e vai colocar você de novo na obra. Deus vai te vocacionar, vai te dizer no teu coração, o Espírito Santo vai fluir dentro de você e você vai voltar para a obra novamente. Eu estou falando para pessoas que uma vez era valente lá no Egito, estava pregando, estava falando, estava levando o evangelho à frente, e por conta que os seus irmãos de banco deram algumas palavras e ele fugiu, ele saiu, ele ficou agora na terra do Egito, no deserto, sem saber o que fazer, com a sua vidinha regalada, com sua família, ficou só como um crente normal, com a sua família, com o seu povinho, que Deus lhe constituiu. Hoje Deus está liberando a palavra que Ele vai te buscar no deserto. Você vai ter que concluir as obras para a qual Ele te chamou. Deus não está contente com a sua situação. Você era um valente, você cantava, você louvava, você pregava, e agora estás desse jeito que se encontra aí. Deus vai te buscar igual buscou Moisés, para voltar você no Egito, porque lá no Egito, no mundão, tem muita gente que ele predestinou para a salvação. Só depende da sua pessoa proclamar essa palavra. Deus te constituiu, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, e esse dom você precisa reativar novamente. O Senhor Jesus está te chamando para reativar esse dom e ir para o Egito, para buscar muitos povos que se encontram ali, pastores. Deus vai levantar o seu ministério novamente. Pessoas irresponsáveis te denunciaram, dizendo que você não pode mais exercer um ministério. Aprenda agora, Deus vai te levantar, porque o que Ele colocou nas tuas mãos não está concluído de jeito maneira. Você precisa tirar aquele povo que está lá no Egito, você precisa tirar aquele povo que está lá no Egito. Se aquelas almas morrer, vão morrer totalmente rebeliadas e vão para o inferno. Você tem a palavra, você tem a palavra. Deus te deu o dom, Deus te deu o dom de louvar. Você não pode ficar nessa consciência, você não pode ficar nesse conforto que você se encontra. Moisés estava no conforto, Moisés estava com a sua família, Moisés estava com o seu emprego, Moisés estava completamente, Moisés tinha cama para dormir, Moisés tinha completamente almoço, comida, mas só que Deus foi buscar Moisés do seu conforto para voltar para o Egito novamente e buscar o seu povo. Deus está lembrando completamente da flagelação que o Deus desse século está fazendo com muitos que estão lá dentro do Egito, e o Senhor está agora te despertando para que você reanime e crie agora coragem para ir para o Egito. Tem muita gente precisando de você. Escuta, e Moisés disse: Senhor, vou voltar para o Egito de novo, e quando eu chegar lá,
Eu vou ver aqueles que me acusaram de novo, vão me reconhecer. Quando eu chegar lá, sabe o que Deus disse? Está morto aquele que estava procurando-te, o rei. Escuta. A todos aqueles que acusaram Moisés, já era. O rei Herodes buscava Jesus para matar. José, junto com Maria, correu. E sabe qual foi a informação do anjo que disse para a pessoa de Maria e José? Morreu aquele que estavam querendo matar você. Deus, para habilitar o homem para a obra de novo, Ele pega aquele que estava querendo matar. Deus, para habilitar o homem de novo na obra, Ele pega os denunciantes e mata. Deus, para chamar o homem para a obra de novo, Deus fecha, Deus abre cova, para que aqueles denunciantes não fiquem mais no seu caminho. O anjo disse a José: volta, porque já morreu aquele que procurava matar o menino. Moisés só volta porque aquele rei morreu. E a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí Deus diz: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos ver Deus operando? Vamos lá? A minha Bíblia, ela suscita, vou acabar agora a mensagem. Isaías 43, 13 fala: e ainda antes que houvesse dia, eu sou. Só tem um registro bíblico que fala que Deus é existente antes completamente da humanidade. Gênesis capítulo 1, isso aí. Fala que Deus, ele é existente antes da humanidade e antes do sol e antes da lua. Está escrito em Gênesis capítulo 1, vou encerrar agora. Versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesse período aqui, não existia ser humano nenhum, homem nenhum. Não existia rei, povos, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Da luz para baixo, Deus é existente. Quando Deus diz isso para Isaías, Ele está dizendo: antes que a luz existisse, eu existia. É porque não existia ser humano nenhum. Vamos lá. Ele fala: eu sou, propriedade, nome próprio. Moisés diz: e se o povo perguntar? Aí Deus disse: diga a ele que eu sou. Moisés saiu só do Egito. Vai voltar para lá, para o Egito agora com eu sou. Vai ter que se identificar com eu sou. E Deus fala: operando eu, quem impedirá? Vamos ver Deus operando? Vamos lá? Ver Deus operando no Egito agora? Glória a Deus. Deus vocaciona Moisés, contrariando todos aqueles denunciantes. E quando Moisés vai até o Egito, ele vai agora com o eu sou. Chega até a pessoa, ele mostra para os seus irmãos: Deus me chamou. Dá todas aquelas evidências precisas. Logo explode no Egito uma explosão de alegria, porque Deus visitou seu povo. Agora Deus faz com que Moisés vá falar com quem um dia lhe rejeitou. E quando ele chega lá, ele vai falar, Moisés, com o povo, com o Egito. E o rei novo do Egito vai dizer assim: quem é esse, Senhor, que eu não conheço? Quem é esse, Senhor, que eu não conheço? Aí Deus: operando eu, quem impedirá? A sua imutabilidade não poderia, de jeito maneira. Moisés mostra o que tinha que mostrar. Deus quebra todos os protocolos
E aquele que um dia falou para Moisés que ele não seria líder sobre ele, está ali porque era da mesma idade. Está vendo aquele que um dia ele denunciou. Está vendo aquele que um dia ele não acreditava. Está vendo aquele que um dia ele colocou para correr. Está vendo aquele que um dia saiu do Egito com um nome totalmente sujo e a sua cabeça a prêmio, voltando agora com Deus de Israel. Aleluia. Deus de Abraão, Isaque e Jacó com Deus vivo. E as únicas palavras de Moisés foi: Senhor, quer vos tirar daqui. E a alegria surgiu dentro daquele Egito. A alegria surgiu completamente dentro daquele lugar. E sabe o que é que Deus fez? Proezas. Deus se utilizou da pessoa de Moisés para manifestar o seu braço, manifestar a sua glória, manifestar a sua graça, manifestar completamente que ainda existe um Deus além desse céu. E quando o rei do Egito liberou esse povo, Deus tomou de conta com essa nação, matou todos os primogênitos, e aí quando liberou esse povo, Deus liberou com a última palavra que disse a pessoa de Abraão: a tua descendência, quando sair de lá, Abraão, vão todos saírem com os bens. Confira isso na palavra do Senhor. Quando todos os judeus saíram, todos os egípcios deram bens para ele, ouro, prata, tudo que tinha de valor dentro do Egito. Mas Deus transformou a vida de Moisés. E eu quero liberar uma palavra para você. Operando Deus, quem impedirá? Vamos ouvir Fabiana, Sou Eu. Operando Deus, quem impedirá? Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar, já que você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, mando diluviar a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, tal como em terra seca. Acalma a tempestade e o forte furacão. Concretos e buzinas, fiz muralha, vira o chão. Com apenas um sopro, abri o mar ao meio. Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando entro nesta guerra é pra vencer, e meu agir não há defeitos. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando Glória a Deus, Ele é Senhor de toda a terra. Operando eu, quem impedirá? Deu a hora, a gente passou um pouquinho, mas Deus te abençoe. Ele vai te fazer voltar de novo para o Egito. Tem muita gente. A obra que Ele tem com você não está concluída. Sabe, Ele vai te tirar desse conforto que você se encontra aí, para fazer você voltar novamente a pregar a palavra com muita graça e unção. Dessa vez você vai voltar com eu sou, cheio do Espírito Santo. Vamos orar?
Eu quero agradecer a todos vocês que esteve conosco até essa hora e que também fizeram o compartilhamento aí. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. E quero também dar boa noite. Toda vez Charlie fala para nós, tu nem se despede de nós, estou se despedindo de vocês aí. Boa noite para todos vocês, que amanhã o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti, glória a Deus, resplandeça a sua paz e que Ele te levante para pregar, porque tem muita gente no Egito que precisa sair de lá, estão acorrentados. No nome de Jesus, Deus te abençoe, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus possa te abençoar poderosamente. Glória a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.